Oi, Keline, bom dia. Bom dia. Oi, Maria José. Noemi, Naí. Bom dia, meninas. Cleusa, José Rodrigues. Sejam todos bem-vindos ao dia 63, né? Assim, de 2024, né? Ao dia 63 de 365, amém? Né? E se você está aí começando a sua semana, o seu mês, né? Assim, precisando de material, né? Para o que você está construindo, aqui está. Aqui estamos, né? Firmes nesse propósito de leitura de toda a Bíblia. Amém? Hoje vamos continuar a nossa leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 5, 6 e 7. Amém, Cida? Vamos lá, Kathleen? Vamos lá, meninas, né? Agradecidas ao Senhor por esse dia que só está começando, e como eles faziam, né, nós fazemos também. De manhã logo cedo, né, a Deus o primeiro lugar, a primazia, né? Eles saíam para recolher o maná, né? Que durante a noite, enquanto eles descansavam, né, assim o Senhor providenciava. E pela manhã tudo que eles precisavam fazer logo cedo, como nós costumamos fazer também, é recolher essa semente, né? Depois moía, cozia, né, assim? Então, é verdade, né, que Deus disponibiliza todos os dias, né, o necessário, o bastante, essa porção, né, suficiente para o nosso dia. Tudo que nós precisamos fazer é recolher. E esse é o nosso convite para você. Amém? Vamos começar a nossa semana, o nosso mês, né, assim que só está começando, né, Jair? Bom dia, Jair, né? Aqui recolhendo o nosso maná, amém? Ontem paramos no capítulo 5, né, assim? E vamos então agora continuar ainda no capítulo 5, quando Moisés, né, nas suas últimas palavras, né, no seu discurso, ele vai lembrar os 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Pronto, vamos lembrar? Aqui a gente lê, a gente ora, a gente conversa, amém? E eu quero também anotar o seu nome em nosso CEF, o nosso livro memorial no dia de hoje, amém? Para estar comigo em nossas orações, né? Assim, Jair, vamos lá? Sim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei, né? Assim, do Egito, da casa da servidão, amém? Você está pronto, da casa da servidão, não terás, esse não é o primeiro, né? E o principal mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nos capítulos os passarinhos, nos capítulos de ontem, né, assim, Moisés falou muito e claramente, né, acerca da importância de Deus estar em primeiro lugar em nossa vida, né, assim, esta é a condição, não é, para que nós também recebamos, né, quem honra a Deus por Deus é honrado, né, assim, ser propriedade, esse lugar, né, essa morada, ser esse tesouro, não é, pessoal, particular de Deus, é privilégio exclusivo de quem tem Deus como Senhor da sua vida, de quem coloca Deus em primeiro lugar. Né, assim, Jair? Vamos lá? Bom dia, seja bem-vindo, Elias, né? A nossa viagem, que é 2024, né, assim, a esse dia 63, não é? E aqui está o nosso itinerário, vamos lá? Deuteronômio capítulo 5 segue dizendo:
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia, amém? Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sim, esse é Deus. Esse é Deus. Amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o segundo mandamento, né? Que continua válido. Amém? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém? Guarda o dia de sábado, né? Assim, 6 dias trabalharás, né? Assim, o sábado pode ser a sua segunda, terça talvez, né? O mandamento é que um dia você separe para descansar, né? Assim, para que o seu corpo, né? Nas palavras de Deus, né? Aqui na Bíblia, tome alento, amém? E também porque há aqui um princípio, né, sobre descansar em Deus, amém? Então não guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor seu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, né? Assim, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Amém? Para muitos de nós, né? O nosso sábado é o domingo, né? Assim, esse dia que a gente separa para descansar e lembrar que não é na força do nosso braço, amém? Né? Mas na força do Senhor, essa graça, né? Essa porção, essa medida que é personalizada, é o bastante e o suficiente para cada um de nós, que nós assim fazemos descansar a nossa alma, né? Assim, o Salmo 128 diz que inútil nos será, né? E dormir tarde, acordar cedo, né? Assim, no sentido de, há uma versão que diz idolatrar o trabalho, ou seja, fazer o trabalho o nosso Deus, ou o dinheiro, né? Assim, o nosso Deus, né? Pois aos seus amados, olha o Senhor lembrando aqui esse lugar, né? De privilégio para aqueles que entendem, né? Que é a bênção de Deus que enriquece, né? Assim, então, por isso é tão importante, é um princípio por demais importante, porque o sábado é Jesus, né? Assim, o nosso descanso. Então, quando nos encontramos assim muito aperreados, né? Como falamos aqui no Nordeste, nós precisamos nos lembrar, né? Assim, de Deus descansar, de em Deus descansar. Amém? Né? Assim, José, onde que está dizendo que pode ser uma segunda, terça ou qualquer dia? Oi, Carlos. Sim. Então, Carlos, é porque é simbólico, né? Assim, simbólico. Os adventistas, eu não sei se é o seu caso, levam ao pé da letra, né? Assim, e não erram em fazer assim, né? Eles cumprem, né? Assim, praticam, né? Assim, esse mandamento até os dias de hoje, né? E muitos de nós, por desconsiderar o Antigo Testamento ou a lei de Deus, né? Assim, que no Antigo Testamento vamos encontrar, né, de várias formas ou de maneira simbólica, apontando para o que hoje, né, na Nova Aliança, no Novo Testamento, é uma realidade espiritual, né, assim, ou seja, os mandamentos de Deus todos são perpétuos, né, assim, nenhum deles foi revogado, todos se cumpriram em Jesus, sim, mas o princípio permanece o mesmo, porque é um princípio espiritual, né? É uma lei de Deus para o homem e perfeitamente válida, né? Se aplicada à nossa vida, né? Assim? Sim, Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o nosso descanso.
Carlos, lá em Hebreus, no capítulo 4, nós vamos encontrar um pouco mais sobre o sábado, né? E lá está a referência que você procura, porque lá está escrito que assim como que aquele que descansa em Deus, assim como Deus descansou, não é assim? Das suas obras, aquele que descansa em Deus também descansa das suas. Não é assim? O povo de Israel se recusou a isso, né? Se recusou a descansar em Deus, né? E por isso muitos sofreram, né? Por isso que Deus vai dizer: até quando sofrereis, né? Esta má congregação, né? Se referindo àquela geração, porque eles se recusaram a descansar e por isso peregrinaram tanto no deserto, né? Assim, veja que aponta, não é assim, para esse lugar espiritual onde nós podemos, como diz a Nova Aliança, nos assentar. O que é assentar? É descansar, né? Em Cristo, né? Como disse Jair, em Jesus. Então o princípio permanece o mesmo, né? 6 dias, né? Nós trabalhamos, né? Assim, mas nós precisamos literalmente, né? Separar um dia ou para isso não é porque Deus precisa, é nós que precisamos, né, para nos lembrar de descansar em Deus, né? Pois, como diz o Salmo 128, é inútil, né, fazer do trabalho ou do dinheiro o nosso Deus, sendo que é Deus, é a sua bênção que enriquece, multiplica, faz render, né, assim, e não a força do nosso braço, amém? Então, por isso é importante, amém? Lembrar os mandamentos, ter em mente, ser consciente deles e praticante, amém? E, por exemplo, o 3º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que, olha aqui a bênção que acompanha, que segue aquele que guarda, que cumpre, que pratica esse mandamento. Veja que aqui não diz: depende de como foi, de como é, né? Assim, o seu pai e a sua mãe. Não, é um mandamento para todo filho, independente de como seja esse pai ou essa mãe. O nosso dever é honrar, né? Assim, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que bênção! É só viver muito e viver bem, né? Assim, esta vida que o Senhor nos deu, né? Assim, não é verdade? Maria de Lourdes, Neto Barros, né? Assim, queridos. Então, condicionado, né? A obediência está uma bênção que nos acompanha, nos segue, nos toca, diz uma versão, né? Assim, qual outro mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Assim, não dirás falso testemunho. Olha só, esse é um dos mandamentos que a gente pouco lembra, não é? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A Bíblia vai voltar a esse assunto, estendendo até, Carlos, a não falar mal de ninguém e que nenhuma mentira, né, assim, que diz o Salmo 34, né, assim, quer ser feliz, né, quer viver muito, quer ver o bem, guarda a tua língua do mal, ou seja, não fale mal de ninguém e que nenhuma mentira seja encontrada em nossa boca. Veja, esse é o princípio para viver bem, né? Para viver muito, para que seus dias sejam longos na terra, diz uma versão, né? Para viver em felicidade, diz uma outra versão. Veja que mandamento importante, né? Assim, por demais importante, né? E termina dizendo: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa de teu próximo, né? Nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo, né? A gente lembra muito do não cobiçar a mulher, né? Assim, mas veja quantos exemplos, e termina estendendo, né, Carlos? Deixa eu ver. Isso. Né, Maria? Nada, ou seja, não invejar, né, assim, nada, né, que seja do outro, né, do nosso próximo. E é por isso que a gente lê e ora a palavra. E aqui, Senhor, nós queremos te pedir perdão, amém? Nesse início de semana,
aqui nesse acampamento, né, onde nós estamos agora, que é o mês de março, nesse itinerário da nossa viagem, que é 2024, nesse dia 63. Senhor, queremos deixar aqui, né, o nosso arrependimento, né, o nosso reconhecimento de que a tua lei é perfeita, né, e válida para nós, né, assim, Carlos? Oi, Adaías, olha que nome lindo. Ó, Cláudio, seja bem-vindo, Cláudio, a nossa aventura pelas páginas da Bíblia, né? Assim, Jair. Aqui estamos todos os dias, né, Jair, a partir das 7 horas, né, assim, de domingo a domingo, recolhendo nosso maná, essa semente, né, para que essa porção, essa medida, né, que o Senhor nos disponibiliza, e tudo que nós precisamos fazer é recolher, e por isso, né, nós nos empenhamos de fazer isso nas primeiras horas do dia, né, para que o nosso dia prospere, né, assim seja bem sucedido. Então, Senhor, aqui nós queremos te pedir perdão, né, assim, por todas as vezes que nós quebramos, né, assim como as tábuas foram quebradas, né, na infidelidade deles, todas as vezes que nós quebramos um dos seus mandamentos, por cada uma das vezes, meu Deus, que nós chamamos o seu nome em vão, até por brincadeira, né, assim, né, nos perdoe, Senhor, nos perdoe. A Bíblia diz que o seu ouvido estará atento, né, assim, ao nosso clamor, seus olhos repousam sobre nós, né, e isso é um privilégio, né, então nós te pedimos perdão por todas as vezes que inadvertidamente, palavra difícil, né, todas as vezes que nós por brincadeira, né, não em vão, né, assim, sendo que o Senhor estava ali a escutar, né, como diz Malaquias, ali ouvindo a nossa conversa, né, assim, e a gente às vezes por brincadeira ou pior, né, assim, às vezes jurando em teu nome, não, nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós fizemos isso sem dar a devida importância, o devido valor que o Senhor dá quando nós o chamamos, né? Te pedimos perdão por todas as vezes que nós não nos contentamos, né? Assim, com o que temos, né? E desejamos ou cobiçamos o que é do outro, seja o que for, né? Assim, nós te pedimos perdão. Nós te agradecemos, né, assim, pelo seu cuidado, a sua atenção e tudo que o Senhor tem nos dado, né, assim, pois de ti somos mordomos, né, assim, é seu, e nós não, nem por um momento, Senhor, queremos desprezar o seu feito, né, o seu trabalho em nossas vidas, né, nós reconhecemos o seu trabalho, né, assim, em nossa vida, tudo que o Senhor tem nos dado, nos ajudado a conquistar, né, assim, pois nós entendemos, né, nós cremos que o Senhor tem um plano especial, particular, personalizado para cada um de nós, né, assim, queridos. Então, tudo que nós queremos é o que o Senhor tem para nós. Amém? A Bíblia fala, e é verdade, que o Senhor tem reservado. Imagina, queridos, o que é Deus, né, Luciana? Seja bem-vinda, querida, à nossa viagem, à nossa aventura, né? Assim, estamos aqui em Deuteronômio 5, terminamos de ler e agora estamos orando, né? Os 10 mandamentos, né? Colocando, né, no seu devido lugar, né? Assim, esses marcos, queridos, né? Que nós não podemos ultrapassar, né? Que demarcam esse território, né, onde a bênção do Senhor é derramada, né, onde a boa mão do Senhor está sobre nós, né, nós não queremos ser encontrados em outro lugar que não seja, né, assim, debaixo da tua bênção, né, então por isso te pedimos perdão por todas as vezes que saímos, né, assim, quando transgredimos a sua lei, tá, nós queremos te agradecer, nós confiamos no teu plano, e sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós, né, assim, então nos perdoe quando nós olhamos, né, para a grama, né, do vizinho e achamos que o Senhor está fazendo um trabalho melhor lá do que cá,
nós te pedimos perdão, viu? Nós te pedimos perdão. Então, vamos seguindo? Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo. Não foi assim quando Deus deu os mandamentos? Da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em tábuas de pedra, deu-mas a mim. É Moisés falando, né? Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Sim, foi literal e físico ali diante dos olhos deles, não foi assim? E ouvimos, sim, eles ouviram em voz audível, né? A sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Olha só, queridos, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Vê, é bem verdade, né? Não há quem veja Deus que não morra, né? Assim foi o que Deus disse a Moisés, e ainda assim, né? Como um exemplo para nós, Moisés ainda assim quis, né? E permaneceu vivo, né? Fisicamente falando, embora que o seu eu certamente morreu ali. Então, o que Deus quis dizer aqui, né, a Moisés, e o que eles temeram aqui, por isso perderam a melhor oportunidade da sua vida, né? Pois o que Moisés experimentou, né, estava disponível, era a vontade de Deus que toda aquela geração, que todo aquele povo também experimentasse, que o conhecesse, né, assim, face a face, boca a boca, que ouvisse a sua voz claramente como Moisés, mas eles se recusaram, né, assim. Então, se hoje, como diz Hebreus ali no capítulo 3, né, versículos 15 e 17, e é certo que você ouvirá, né, a voz do Senhor seu Deus, não endureça, amém? Que eu também não endureça, né, o nosso coração, como eles fizeram, está escrito lá, né, se referindo a eles, né? E aí o autor aos Hebreus disse, então chegamos à conclusão, né, digamos assim, que eles não tiveram acesso, olha a palavra aqui, essa versão, né, bem clara da Bíblia, à terra prometida por causa da sua incredulidade, né, assim. Então, quantas vezes, né, nós ouvimos a voz de Deus e nós endurecemos o nosso coração. No caso aqui, eles temeram morrer, né, porque realmente era tremendo, terrível, né, assim, no sentido de espantoso, né, todo aquele movimento, né, e quantas vezes Deus faz, ontem mesmo o Senhor dizia, né, Jair, quantas vezes Deus faz um movimento tão grande, né, assim, para chamar nossa atenção para Ele, né, e nós corremos, nós fugimos, sendo que a vontade de Deus é se aproximar e se fazer conhecer, né, se fazer conhecido, se apresentar a nós como nosso Deus nesta situação, né, naquela circunstância. E aqui só Moisés, né, assim, aceitou ou deixou o Senhor se aproximar o bastante, né, ao ponto de eles conversarem como dois amigos. Ele viu, queridos, a forma, nós lemos essa frase aqui, né, no livro de Números, ele viu a forma de Deus, era literalmente face a face, né, num outro momento Deus vai dizer boca a boca, Deus falava com eles, mas muitas vezes, né, nós continuamos como essa geração preferindo, né, como Deus disse quando estava ali corrigindo Miriam, né, que estava questionando se Deus era ou não, estava dizendo, né, que Deus não era com Moisés. Então o Senhor disse, olha, quando eu quero falar com vocês, se há profeta, eu uso profeta, ou seja, uma terceira pessoa, né, eu falo em visões, em sonhos, né, assim, mas com Moisés eu falo boca a boca, né, assim. Então, esta sempre foi, desde o Éden, ali com Adão, a vontade de Deus.
E aqui nesse momento ele se preparou. Eu fico imaginando assim, Deus ficou tão frustrado, sabe? Porque ele de um homem fez esse povo e agora nesse momento, de acordo com o seu plano, o plano da salvação, não só para Israel, mas para toda a terra, né? Para todos os povos, ele agora estava pronto para se mostrar, né? Assim, para se fazer conhecido, para falar com eles, para, sabe assim, nenhuma geração experimentou isso antes, nem depois, né? Assim, nós temos um privilégio que eles não tiveram, mas eles tiveram um privilégio que nós não tivemos. Eles viram com os próprios olhos o que hoje nós contemplamos pela fé, né? Assim, por isso que Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados, né? Que dirá da geração que conheceu Jesus também pessoalmente, né? Em pessoa, né? Como homem. Mas enfim, esta geração aqui esta era a vontade de Deus, sempre foi e continua sendo. É por isso que hoje nós temos esse privilégio de ter Ele morando em nosso corpo, né? Assim, em nosso ser, dentro de nós, né? Tudo que no Antigo Testamento era simbólico, né? O tabernáculo, todos aqueles utensílios, o modo como ele funcionava, né? De uma maneira didática, o Senhor estava ali se mostrando, né? Se dando a conhecer e apontando para uma realidade que hoje é a espiritual, é a nossa realidade, ou seja, ele, né, se limitou ali a manifestar a sua presença de modo físico, literal, na arca, né, assim, que simboliza o nosso espírito, né, esse santíssimo lugar que Deus fez para si, né, assim, desde o início já tinha esse plano, né, desde ou antes da fundação do mundo, né, assim. Então, apontava para o que hoje é uma realidade, né? Nós como a sua casa, né? Assim, a sua morada, não é? Então, essa geração se recusou, como as gerações que seguiram até a nossa geração ainda continua, né? Assim, recusando, né? Esse convite que é o melhor dos convites, essa aliança, esse contrato, né? Que é o melhor dos negócios que nós podemos fazer na vida, né? Assim, dar a Deus o primeiro lugar, a primazia, o senhorio da nossa vida, do nosso coração, amém? Então, eles temeram, né? Não queriam morrer, né? Eram cheios das vontades, né? Assim, como nós hoje, né? Aliás, hoje a gente não acha, a gente até já né? Assim, pensa na geração, né? Cheia da opinião, e agora até da sua própria verdade, né? Assim, sendo que a verdade é uma só, né? Jesus disse: eu sou o caminho, é um só. A verdade é uma só. E a vida também é uma só, né? O que passa disso é mentira, né? E a terra está cheia desses discursos, né? Assim. Então, é necessário morrer, sim, para nós mesmos, né? Assim, para que a vida de Deus que Ele pensou, escreveu e planejou para a nossa vida seja a nossa realidade, né? Assim, Maria Doni, a paz do Senhor, querida Gilton, sejam bem-vindos. Então, porque quem há de toda a carne que tem ouvido, eles falaram, a voz de Deus, né? Assim, a voz do Deus vivo, né? Falar do meio do fogo como nós ouvimos e permanecido vivo. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, né? Assim, a gente continua terceirizando, né? Somos cristãos, né? Somos uma das 700, das 7.000 línguas que tem o português, né? A Bíblia completamente traduzida. Nos dizemos cristãos e nunca lemos ela toda, né? Assim, por quê? Chega-te, ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Veja, eles escolheram, né, assim, né, o que nós fazemos até hoje, conhecemos muito a Bíblia de ouvir falar, e é por isso que nós estamos aqui. Para mim é um privilégio, né? O maior privilégio da vida estar lendo a Bíblia para você, viu? Toda ela, sem pular nenhuma parte. Né assim, Jair? Oi, Lúcio, a paz do Senhor, querida. Vamos lá? Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, né? Porque Ele tudo está a escutar, né? Assim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo. Olha só, queridos, é Deus falando, as quais te disseram,
Em tudo falaram, né, eles bem. Ele disse, quem dera que eles tivessem tal coração. Porque lembra, quando eu li, eu também pensei assim, sabe? Exatamente como Deus está falando aqui. Falei, quem dera que eles fossem tão obedientes assim, né? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Não é assim? Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Vê, o Senhor nem quis considerar aqui a rejeição, sabe? Ele atentou para eles dizerem, não, vai, o que ele disser a você, você diz para nós, a gente faz. Ele falou assim, ai, quem dera. Não é assim, queridos. Não é assim, Jair. Que o Senhor nos ajude, não é assim? E nos dê, não é? Essa disposição que foi encontrada em Moisés, sabe? Em Davi, né? Assim, que foi para cima, né? Como a gente usa dizer hoje em dia, sabe? Que se apressou, que sabe que dispôs o coração para irmos ao encontro de Deus, né? Tu, porém, fica-te aqui comigo. Ele diz a eles que voltem, né? Já eles não querem, né? Então, mas tu fica aqui comigo, né? E eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra em que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de. Amém? Então, para que a gente vá bem, né? E que os nossos dias sejam prolongados, né? Necessário a gente procurar saber, né? Assim, viver esta vontade, né? De Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável, né? Assim, para cada um de nós. Eu não sei qual a ideia que você tem de Deus, do que te contaram sobre Ele, né? Assim, talvez você não tenha tido o privilégio de ter Moisés, né? Assim, um homem que falava com Deus face a face, boca a boca, né? Que viu a forma de Deus, que conhecia a Deus verdadeiramente. Eu não sei quem lhe apresentou Deus ou a forma como ele foi, né, lhe apresentado, mas a maioria de nós tem uma ideia muito equivocada de Deus, né? Assim, como um carrasco, né? Assim, um acusador. Meu Deus, esse não é Deus, né? Esse é o né, assim, não Deus, né? A sua lei, né, como disse Jesus, não é, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, né, assim, não é pesada demais, né? Não é nada que esteja fora do nosso alcance, né, assim, e não é Deus que precisa dela, somos nós, para viver, né, assim, para experimentar a sua vontade para nós, que é a nossa felicidade, amém? Então, esse foi o capítulo 5, amém? Que nós sejamos aqueles, né, a quem o Senhor diz, fica, né? Fica-te aqui comigo, amém? Todas as vezes que você ouvi-lo, né, te chamando para pertinho, assim, né? Não sejamos como toda aquela geração que se recusou, mas como Moisés, que ali ficou e conheceu a Deus como nenhuma outra pessoa na terra em toda aquela geração, em todos os povos da terra, né? Assim, porque ele se deixou ficar, né? Assim, ali com ele, né? E estar com Deus é estar na sua palavra, é conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. É aqui que nós o vimos, é aqui que nós o vemos face a face, né? Assim, é aqui que nós ouvimos claramente a sua voz, né? Assim, que lindo ver a senhora ministrar com sabedoria e, acima de tudo, com a presença. Amém, Lúcia, do Espírito Santo. Oi, Clemente, Assis, olha só, Deus é maravilhoso, não é assim, Maria Doni? Vamos lá, Lúcio,
Deuteronômio, né? A nossa viagem continua, amém? Agora no capítulo 6 de Deuteronômio. O fim da lei é obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Continua Moisés, né, nas suas últimas palavras, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, né? De inculcar, não é assim? E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Os judeus têm até hoje esse costume, né? De ter os mandamentos no formato assim, aqui nos umbrais da porta, né, assim, a casa dos judeus até hoje tem esse costume. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Assim, uma maneira didática, né, não porque Deus precisa disso, mas porque nós precisamos, para que nós nos lembremos. Não foi o que Deus disse a Josué? E assim, né? Medita nesta palavra, né, na minha lei, de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, né, assim, não se desviarás para a direita, nem para a esquerda, né, assim. Oi, Gina! Oi, Martide, seja bem-vinda, querida. Né, assim, Lúcio? Né, assim, Maria Doni? Né, assim, então Deus continua, né, assim, olha, se fazendo conhecer, né, assim, em nossa rotina, né, em nosso dia a dia. A sua vontade, né, é viver em nós, não é? E tudo o que nós precisamos fazer, né, para descobrir a sua vontade para nós é ter Ele em primeiro lugar, né, assim, Jair? Dar a Ele a primazia, né, as primícias, né, o primeiro lugar em nossa vida, né, assim. E aí nós vamos experimentar essa vontade, né, que é boa, perfeita e agradável para nós, né, assim. Então, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra sob o juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, né? Ontem a gente falava, né, sobre o que é ser, né, esse tesouro, né, pessoal, sabe? Ser esse jardim, né, do qual o Senhor é o jardineiro e cuida e zela, né? Está escrito isso aqui em Deuteronômio 11, onde nós vamos passar, né? Ser essa terra, né? Essa propriedade que é literalmente um lugar, né? Assim, físico, né? E emocional, espiritual, ser esse lugar, né? Assim, essa casa, né? Essa morada de Deus, ter a sua presença, os sinais do seu favor, né? Não há vida melhor, né? Assim, Maria. Oh, querida, amanhã estamos de volta, viu, Maria? Todos os dias, de domingo a domingo, às 7 horas, viu? Vamos estar esperando por você. Inclusive, Maria orando por você, viu? A partir de hoje, ao longo de toda a nossa viagem, nós vamos estar apresentando você e a sua casa, amém? Quem mais deseja oração, eu vou estar anotando o seu nome aqui, tá certo? Então é o melhor, né? Assim, André. Oi, André.
Olha só, vamos lá, queridos, compartilhar a leitura da Bíblia, né, assim, a nossa viagem, ô Gisele, né, para que outros, né, possam também recolher, amém, o seu maná, esta porção, né, que o Senhor nos dá todos os dias, né, porque aqui estamos fazendo assim, né, separando, ou seja, santificando, e santificar é separar, né, as primeiras horas do nosso dia para estar com Deus, para ficar aqui com Ele, ouvir dele, né, assim, e receber esse material que não é capim, como muitos por aí, disse Paulo, né, em 1 Coríntios 3, é com capim, né, com palha, madeira, né, mas alguns, né, assim, não são todos, são alguns, né, constroem com pedras preciosas, é com ouro, é com prata, né, assim, mesmo passando pelo fogo, que biblicamente falando é a prova da nossa fé, né, assim, não é abalado, torna-se ainda mais puro e mais precioso, né? Assim, o que é construído com ouro, com prata, com pedras preciosas, né? Elas suportam, elas aguentam, aliás, lhes faz bem, né? Assim, o fogo. Então, é esse o material que nós encontramos aqui, né? Nesse tesouro, para o bom depósito do nosso coração. Então, olha só, os privilégios, né? Assim, por que não dizer privilégio, amém? Daqueles, né, assim, que estão debaixo da boa mão, da bênção de Deus, né, assim, grandes e boas cidades que tu não edificastes, né, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, né? E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, né? Moisés aqui dizendo, eles ainda não adentraram, estão aqui na fronteira, né? Assim, ao passar o Jordão, e Moisés não passará, ele ficará do lado de cá, né? Assim, ao passar o Jordão, eles passarão na liderança de Josué. Moisés está dizendo a eles o que eles vão encontrar lá, né? Nesta terra, né? A terra prometida, terra que mana leite e mel, ou seja, a terra da obediência. Sim, é uma terra, né? E ela é abençoada, sim, né? Até o que, né? Não quer dizer que a gente não precise fazer nada, né? Mas aqui ele está dizendo de uma maneira que aconteceu literalmente, e é assim. É por isso que por isso que a Bíblia diz, e é verdade, né, que é a bênção do Senhor que enriquece, né, assim? Ora, Jacó, por exemplo, tinha a bênção de Deus. E mesmo seu salário sendo mudado por Labão, seu sogro, 10 vezes, não foi uma nem 5, foram 10 vezes, ao longo daqueles 14 anos, né, assim? Se fosse lisa, branquinho, pronto, será seu, e os malhados, salpicados, né, assim, os estampados serão meus, né, assim. Eu sei que por 10 vezes ele mudou o salário dele, e mesmo assim ele saiu dali riquíssimo, né, riquíssimo. E a oração que ele fez ao Deus, quando ele o chamou do Deus dos seus pais, porque ainda não era o seu, ele ainda não tinha conhecido a Deus por si mesmo, né? Começa ali a sua própria experiência com Deus, né? Naquela oração ele vai dizer, o Deus de Abraão e Isaque, o Deus do seu avô e do seu pai. O que ele pediu? Se o Senhor me der o que comer e o que vestir, o Senhor vai ser o meu Deus. Olha, pela primeira vez Jacó vai fazer ali uma oração, né? E fazer de Deus o Senhor da sua vida. E qual foi o resultado? Muito mais, infinitamente mais, como diz Efésios 3, né? Mais alto, né? Muito mais do que as nossas mais altas, diz uma versão, mais do que as nossas mais altas orações, ou muito mais do que sequer pedimos ou pensamos, né? Assim, é o que o Senhor tem, né? Preparado para aqueles que o honram, para aqueles que o amam. Esta é a terra da obediência, né? Tenho certeza que você não quer estar
morar em outro lugar. Amém? Então o Senhor teu Deus temerá o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá, lembra? Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Fará o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Oi, Fabi! Olha quem está aqui, Jair! Sentimos a sua falta, lindona! Olha só, seja bem-vinda, Fabi! Fabiola, gente! Glória a Deus! Olha só! Glória a Deus! Seja bem-vinda, Fabi! A nossa viagem, né? A esse dia 63, né? Assim? De 2024, né? 63. Aqui estamos e o nosso itinerário, ó, está aqui passando, já quase terminando o capítulo 6, né, do livro de Deuteronômio, o quarto livro da Bíblia. Nós começamos em Gênesis, né, página a página, capítulo a capítulo, né, sem pular sequer nenhum pedacinho, né, assim, Jailma. Sim, Jailma, vamos anotar o seu nome, Jailma Dantas, ela é de Crisópolis, na Bahia, olha só. Jailma, amém. Amém. Que bênção, né, Lúcio? Eu já tô anotando o seu também, viu, Lúcio? Vamos lá, queridos? Oi, Li. Fabi, Jair. Vamos lá? Então, minha linda estava ocupada na hora que estava desocupada, não tinha... Pronto, Fabi, agora estamos, né? De 7 da manhã, de domingo a domingo. Amém? Todos os dias às 7 da manhã. Tá certo? Vamos lá? Quando teu filho no futuro, sim, farás o que é reto, né? E bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, né? E entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, olha que importante, queridos, dizendo que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. E o capítulo 6 termina dizendo: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo, olha só, queridos, perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. E o capítulo 6 de Deuteronômio termina dizendo: será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado, né? E esse foi o capítulo 6. Veja como é importante, né? Os testemunhos, né? Os sinais, as maravilhas. Quando eles passarem pelo Jordão, mais à frente, Deus mandou que o Jordão vai se abrir, né? Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, vai abrir também o Rio Jordão e vai orientar eles que eles peguem pedras, né, assim, para servir de memorial, né, assim, algo físico, palpável. Veja, é Deus que precisa disso? É certo que não, né, mas certamente nós precisamos, né, assim, nós precisamos, e esse foi um dos
muitos erros, né, dessa geração. Deus havia acabado de abrir o Mar Vermelho, né, assim, não muito depois disso, estavam eles ali se queixando, murmurando, duvidando de que Deus era capaz de dar água para eles, né, assim. É certo que eles estavam no deserto, né, assim, mas todo o tempo o Senhor estava ensinando, né, assim, aquela geração a depender e a confiar e a acreditar nele, né, assim. Então Deus faz tudo com um propósito, né, como está escrito em Eclesiastes. As nossas circunstâncias, né, essas situações, talvez o nosso estado, né, físico ou emocional agora não é para nos matar, né, assim, porque era o que eles pensavam, né? Nos trouxe para cá para nos matar e se voltavam contra Deus. Já viu alguém fazendo assim, né? Ao invés de se voltar para Deus, né? Assim, se volta contra Deus, né? Assim, né? Sendo que a vontade de Deus é naquela situação ali, né? Como diz lá em Isaías 46. Quando passares pelas águas, ou seja, em nenhum momento Deus disse que a gente não passaria. Elas não lhe submergirão, ou seja, você não vai se afogar, né? Eu estou contigo, creia, confie. Eu sou o seu Deus. Tipo, deixa eu ser Deus na sua vida, né? Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em vós. Tá lá, os amigos de Daniel, né? Assim, eles confiaram a tal ponto, queridos, que eles disseram que, ainda que, né? Porque a ordem é que eles adorassem, né? Assim, aquela estátua como se fosse Deus, né? Como era costume deles ali, daqueles povos, né? Na Babilônia. E eles se recusaram, eles conheciam, né? O único e Deus verdadeiro, o Criador de tudo e todas as coisas, né? Assim, e eles se recusaram. E a sentença era aquela, a fornalha. E eles disseram, ainda que Deus não nos livre, nós não vamos nos curvar. Isso é confiança. E qual foi o resultado? Sim, eles foram lançados. A fornalha foi acesa, né? 7 vezes mais, né? Assim, até os que foram lançados, a Bíblia. Quando nós chegarmos lá em Daniel, em nome de Jesus, nós vamos passar por lá, amém? Em nossa viagem, nosso itinerário, né? Assim, nós vamos acampar ali, amém? Assim como nós estamos acampados aqui em Deuteronômio. Então, a Bíblia diz que os que lançaram eles morreram do tanto que estava quente, sabe? E quando aquele rei, né? Se eu não me engano, era mesmo Nabucodonosor, né? Porque nós temos ali vários reis, né? Assim, durante aquele exílio, né? Tem Dário, tem Ciro, né? Assim, e Nabucodonosor, né? Se eu não me engano, era Nabucodonosor nesse momento. E ele vai ver que além dos 3, né? Havia um quarto. E não era Daniel. Daniel não está ali, né? Nesse episódio. E ele era semelhante, né? Assim, a queridos. E aí o próprio rei, ele vai fazer um edito, né, um documento, né, e enviar para todas aquelas nações, né, que estavam sob o seu domínio. Era a nação mais poderosa da terra. E vai dizer que nem cheiro de fumaça eles tinham. E eles foram lançados dentro de uma fornalha e quem jogou morreu de tão quente que estava. Né, assim? Então, esse é Deus. Amém? E isso é o que nós experimentamos, isso é o que nós vivemos quando nós ousamos, né? Independente das circunstâncias, né? Acreditar, dar a Deus esse voto de confiança. A Bíblia vai dizer numa versão muito clara, né? Que quem confia em Deus jamais será decepcionado. É porque a sua vontade será feita? Não. Falar que nem eles, ainda que a nossa vontade não seja satisfeita, mas é certo, né, que Deus honrará a fé dessa pessoa de uma maneira sem igual. Não é assim, queridos? Então esta é a vida, não é, Lúcio, que Deus tem para nós. É esta a vida abundante, é esta a alegria completa, como Jesus disse, né? E vocês ainda não pediram, sabe? Peçam, né, para que a minha alegria seja completa em vós. Né? Até a sua recompensa, queridos, é para aqueles que perseveram, a sua recompensa completa. Deus tem recompensa, né? Para cada um, de acordo com cada atitude, né? Assim, até o efeito de Jeremias, o Senhor recompensa, né? Assim, mas a sua recompensa completa está reservada, guardada para aqueles que vão até o fim.
né assim? Então, é sobre isso, amém? A terra da obediência, né? As bênçãos estão condicionadas, né, assim, a esse posicionamento, né? Então, o capítulo 7, vamos lá, você segura firme aí, conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, né, Jailma? E é amadurecer emocionalmente e espiritualmente falando, amém? Então, para que a gente vá bem, né? Inclusive que os nossos dias, né, assim, sejam longos, sejam muito sobre a terra. Oi, Francina Alva, seja bem-vinda, querida, né? É necessário obedecer. Capítulo 7 agora vai falar sobre a infidelidade, né? Ou o que acontece, né, assim, aos que não priorizam a Deus, né? Até que nem o respeite mais, né? Assim, que não faz mais a diferença entre o santo e o profano. Sim, estamos vivendo dias assim, né? Longe de nós tal coisa. Amém? Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heveus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus e os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, né? Nós passamos pela parte, por exemplo, que Deus diz que Ele não faria isso de uma vez, mas faria isso pouco a pouco, né? Para que não se multiplicasse. Imagina uma terra abandonada, né? As feras da terra. Eu acho isso de um cuidado, assim, de uma atenção, sabe assim? De um cuidado, de uma atenção. Veja que o cuidado de Deus, né? A atenção de Deus para conosco, né? De, às vezes, pouco a pouco, né? Assim, porque conhece, né? Assim, a nossa estrutura. Por exemplo, nesse mesmo momento, Deus vai dizer assim, que é pouco a pouco, para que não se multiplique, né, assim, as feras, e também porque eles não estavam prontos para a batalha, né, assim. Então, muitos têm Deus como tardio, mas veja, vai dizer Pedro, é sempre a sua misericórdia. Ali ele está se referindo à volta, né, ao arrebatamento, à volta de Jesus, né, assim. Mas é válido, né, assim, para tudo em nossa vida, né, o pouco a pouco. Os espanhóis falam muito assim, né, Gleice? Pouco a pouco, né? Misericórdia de Deus na nossa vida, sabe? Não tem momentos assim que parece que a gente vai quebrar. Então Deus conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas limitações. A Bíblia diz que os nossos muros, ou seja, as nossas limitações, estão continuamente perante a sua presença, né? Então, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás, piedade delas, nem contrairás matrimônio. Repare nisso. Com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Isso é o Senhor falando, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruirias. Porém, assim lhes disse, porém assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor a afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois,
termina essa primeira parte do capítulo 7, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam. Fazendo-os perecer, não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Veja, queridos, que Deus não negocia, nem assim, os seus princípios, os seus valores. Veja, de uma maneira tão linda e carinhosa, ele vai dizer, olha, o Senhor os escolheu, não porque vocês fossem, né? Quantas nações existiam, queridos, naquela época? Quantas nações se levantaram, né, assim, fortes, poderosas, né, assim, com culturas, né, assim, belíssimas, mas que não reverenciaram a Deus como Senhor, né? E é por isso o cuidado de Deus para que eles não se misturassem, né? Assim, Deus rejeitou todos os povos da terra. A Bíblia diz que ele olhou para a terra e não encontrou um justo sequer, alguém que se voltasse, né, assim, com inteireza de coração para ele, o Deus, o Criador, né, assim. Então ele vai rejeitar todas essas nações, e de um homem que a primeira coisa que ele disse para ele não foi assim a Abraão, lá em Gênesis 12, que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, que inclusive ela é idólatra, né, assim? Ou seja, todos, desde Adão, né, assim, se afastaram de Deus, né, e foram tão longe, mas tão longe, que o Senhor vai escolher um homem, e dele, né, assim, um homem imperfeito, sim, mas dele, da sua descendência, de uma maneira milagrosa, né, porque ele não podia gerar, no caso de Abraão, né, Isaac, Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, né, assim, 430 anos no Egito, e agora, né, os tirou de lá, e agora eles vão adentrar esta terra que o Senhor jurou a Abraão, não foi assim? Então Deus o santificou, o separou de todos os povos da terra para se mostrar como Deus, né, assim, e a exemplo deles, né, de todos esses sinais, esses testemunhos, de essa história, né, e é a Bíblia, né, assim, de onde descenderia Jesus, o Salvador, né, assim, de toda a humanidade, de todas as gerações, antes e depois dele, né, assim. Então veja o cuidado de Deus para se revelar, né, assim, para se mostrar ao homem que não o conhecia mais, né, ou depois, né, assim, do que Adão e Eva fez, né, assim. Então, por isso Deus disse que não se misturassem, que não se casassem, né, há denominações como a Assembleia de Deus, né, assim. Né, assim, Deltrudes, é bem assim, não é? Deltrudes, é bem assim. Por isso nós não casamos, né, assim, com quem, né? Não casamos, né? É observando ou guardando esse mandamento, essa orientação de Deus. Por quê? Ele falou assim, quando se vocês se casarem, se misturarem, o que vai acontecer é que vocês serão influenciados e não influenciadores, né? Vocês vão seguir a eles e não eles a vocês, né? Assim, e aí vão se misturar, né? E vão adulterar no sentido espiritual, vão trocar a Deus, o único e Deus verdadeiro, pelos ídolos, porque era o que todas as nações da terra faziam, né, até então. Veja, hoje que Deus já se revelou, né, através de um povo, né, que Deus já se fez homem, né, e viveu como um de nós, né, assim, ainda existem tantas religiões. Veja a Ásia, né, a Índia, né, quantas religiões, né, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, ou seja, todas essas religiões se encaixam perfeitamente, né, nos capítulos que nós lemos ontem, né. Eles fazem dos astros, ou seja, do sol, da lua, das estrelas, né, do exército dos céus, né, a Bíblia até acrescenta, se referindo certamente aos planetas, né, enfim, do que está na terra, ou mesmo no céu, como as aves, né, assim, ou embaixo da terra, no mar, né, ou seja, a criação é como Deus,
né, assim, fabricam até com as próprias mãos, né, essas imagens. E a palavra imagem para a nossa geração é um conceito assim muito atual e muito claro para nós, né? Nós somos a geração da imagem e nós continuamos adorando pessoas, idolatrando pessoas, né, assim, colocando, né, assim, em primeiro lugar ou no lugar de Deus em nosso coração. E com isso, queridos, Deus nunca negociou, né? Deus é incisivo, né, assim, quanto a isso. Tanto é que é o primeiro mandamento, né, assim, disso Deus não abre mão, Ele não negocia. Ele disse ao seu povo, olha, quando vocês assim fizerem, e eles vão fazer, muitas vezes, né, ao longo da história, né, eu vou, né, retirar a minha bênção, vocês vão experimentar o meu desagrado. E esta é uma palavra que Deus usou num capítulo que nós passamos antes, né? Vocês vão experimentar o meu desagrado, né? E quantas vezes isso aconteceu e ainda acontece conosco, né? Assim, quando nós negociamos valores, Senhor, e por isso nós te pedimos perdão, né? Quando nós negociamos valores, princípios inegociáveis, né? Assim, inegociáveis, né? Mentir jamais, roubar jamais, adulterar em todos os sentidos da palavra, né? Assim, jamais, né? Jamais. Tomar o nome do Senhor em vão, jamais, né? Não descansar em Deus, jamais. E nós estamos nos referindo aqui aos 10 mandamentos, né? De onde oriunda todos os outros, né? Assim, quando nós fazemos isso, é certo que nós saímos, que nós nos desviamos ou para a direita ou para a esquerda, que nós saímos da terra da obediência e entramos na terra da desobediência, onde só há maldição, né? Assim, só há consequência, né? Assim, de escolhas, né? Decisões que nós fizemos quando não honramos a Deus, né? Assim, quando não consultamos a Deus, quando não ouvimos o teu conselho, Senhor, pensar que a tua vontade é que nós estejamos perto o bastante para o Senhor nos guiar com a sua voz, como diz Isaías no capítulo 30, né? Assim, Cláudia, né? A sua vontade é estar próximo bastante e Ele não se afasta, querido. É nós que nos afastamos dele, né? Assim, são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 30 diz que a sua vontade é falar aqui ao nosso ouvido. Este é o caminho, andai por ele, ou seja, é nos orientar assim, como diz o Salmo 34, com os seus olhos, né? Como os pais faziam antigamente, que bastava olhar para nós e nós sabíamos, né? O que fazer ou o que não fazer, né? Assim, e não como a mula, né? Como diz o Salmo 34, né? Que precisa de cabresto para saber, né? Assim, para onde ir. Esta não é a vontade de Deus e não são poucos, queridos, né? Que estão passando por esta vida, né? Assim, com cabrestos, né? Com cabrestos. Esta não é a vontade de Deus para nós. Ele quer que nós sejamos, e nós somos, um povo exclusivo seu, né? Assim, exclusivo seu. Então, nós precisamos sim derribar, quebrar, né? Assim, cortar, queimar tudo. João, né? O apóstolo do amor, né? Ele vai dizer em 1 João, se não me engano, capítulo 4, né? Versículo 7. Se afaste de tudo que possa tomar, olha só, qualquer coisa pode, o lugar de Deus em vosso coração, né? Por isso, Senhor, nós nos arrependemos, reconhecemos e pedimos perdão por todas as vezes que nós temos colocado, né, assim, outra pessoa, que seja o marido, a esposa, os filhos, alguém a quem a gente ama muito e quer bem, né? E honra, né? E respeita, mas ninguém merece, né? Esse lugar que somente um é digno, né? Que é Deus, o primeiro lugar em nosso coração, né? A Bíblia vai dizer que nós devemos santificar ou reverenciar Cristo como Senhor em nosso coração, ou seja, a palavra. Então, as bênçãos decorrentes, nós lemos as bênçãos, né, que acompanham, que seguem, que tocam, é físico, é literal, né? A obediência se
agora. Bênçãos decorrentes da obediência. Assim vamos terminar a nossa leitura de hoje, amém? Será, pois, que se ouvindo esses juízos, né, os guardares e cumprires, tipo, colocar em prática, né, assim, há um salmo que ele, pensando nisso, certamente, ele diz: Senhor, me ensina, me diz como eu posso aplicar a minha vida, né, assim, me ajuda, como eu posso, né? E essa é a nossa oração, Senhor, como disse o salmista, lá no Salmo 119, não foi assim? Ele me ensina, me ajuda a aplicar, porque eu sei que elas são válidas, que as suas leis sobre a vida são justas e que elas são válidas, né, assim, até hoje, amém? Então vamos lá. Então, se guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ou seja, ele permanece fiel, né? Assim, ainda que nós sejamos infiéis, né? Não quer dizer que, quer dizer é que ele permanece fiel. Existe uma aliança, né? E é a esses, inclusive, que ele vai dar a conhecer, né? Toda a sua bondade, misericórdia, bênção, né? Assim, então, quando nós fazemos a nossa parte, o que é que acontece? Ele te amará. Sim, ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar em todos os sentidos que você possa imaginar. Lembra quando nós estávamos, né, no acampamento de números, né, ao longo desse mês de fevereiro, nós oramos muito nesse sentido, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, os nossos números, né? De tal maneira que alcancemos um coração verdadeiramente sábio. Então, multiplicar fala disso, né, queridos? E te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, ou seja, a tua descendência, né? A tua casa, a tua família e o fruto da tua terra, né? Onde é que o Senhor tem te plantado? Aqui no caso era o cereal, o vinho, o azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Ou seja, na terra que o Senhor te deu, na terra onde você está plantado. Você vai florescer e frutificar, né, assim? E que frutos são esses? Eu não sei quais são os seus números, mas Deus sabe muito bem, né? E são esses que Ele vai multiplicar. Veja que é a bênção do Senhor que enriquece. Amém? Com ele até um punhado, gente, era um punhado de farinha e um restinho de azeite, né, assim, e foi o suficiente para sustentar, né, aquela viúva até que a chuva voltasse a cair, né, assim. Então, pouco com Deus é muito. Bendito serás, olha só, esta é a terra da obediência. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Veja como existe uma diferença, diz Malaquias 3, né? Verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre quem é o seu tesouro particular, né? E quem não é, né? E aqui fala sobre a esterilidade, ou seja, não haverá, né? Esterilidade, ou seja, mão mirrada, né, assim, mas prosperidade. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sim, tem cura. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam. Lembra lá das 10 pragas? Né, que vinha sobre toda a terra do Egito, né, assim, mas na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, nenhuma delas chegou, né, assim, até a morte dos primogênitos, né, porque tinha lá o sinal, né, assim, o sangue do cordeiro, né, simbolizando Jesus. É por isso, queridos, que nós falamos sem medo de errar, né, continua assim, sendo necessário, né, assim, fazer uma aliança com Deus, né? O Salmo 91, que a gente usa como amuleto, são bênçãos que estão condicionadas àquele que faz de Deus o Senhor da sua vida. É a esse, né? O Salmo começa dizendo, esse pode dizer, tu és o meu Deus, ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Assim, pode dizer a ele, né? Tu és o meu Deus, o meu protetor, né, a minha segurança, e todas aquelas bênçãos vão acompanhar, veja que nem tropeçar, né, assim, será colocado a salvo, né, assim, quantas bênçãos tem ali, nenhuma praga chegará à sua tenda, 10.000 cairão à sua direita, né, 1.000, mas você não será atingido. Existe lugar melhor
para viver? É certo que não, né? Então, nos apressemos, amém? Em nos aprumar, em nos endireita, Senhor, nas nossas veredas. Quantos caminhos tortuosos, Senhor, duvidosos, né, que só nos levaram para longe de Ti, da Sua vontade para nós. Quantas vezes, né, somos arredios, somos teimosos, como diz o Salmo 34, como a mula, e estamos vivendo, né, com um cabresto, sendo que a Tua vontade, Senhor, é nos guiar com os Teus olhos. Quantas vezes fugimos da Tua presença, quantas vezes endurecemos o nosso coração quando ouvimos a Sua voz, sendo que a Tua vontade é que nós estejamos próximos o bastante, né, para ouvir o Teu sussurro. O Teu sussurro é necessário estar bem pertinho para ouvir o Teu sussurro aos nossos ouvidos, dizendo, olha, este é o caminho, né? Nos dando a direção, o conselho, né? Andai por ele. Ajuda-nos, Senhor, e perdoa-nos. Amém, queridos? Então, o Senhor afastará de ti toda a enfermidade, consumirá todos os pobres. Gente, é ter Deus. é por isso, né? Que foi Eliseu ou foi Elias? Eu sempre confundo, né? Que disse ao Senhor, abra, Senhor, os olhos de Geazi, que estava ali apavorado, porque tinha um exército, né, cercando eles para os matar. Eles estavam em guerra, aí Elias, ou foi Eliseu, que tinha os olhos espirituais abertos. Abra, Senhor, os olhos, né, do nosso entendimento para ver as maravilhas da Tua lei, né, assim, o quanto o Senhor é bom e misericordioso e quer nos abençoar, né, assim, Fabíola. Vamos lá, queridos, curtir, né, Fabi? A leitura do pedacinho da Bíblia, seguir o pedacinho da Bíblia, tem sempre uma pérola, né? Uma pedra preciosa para o bom tesouro do nosso coração, numa versão que talvez você não conheça, amém? Então, ele disse, Senhor, abra os olhos dele. E quando ele abriu, queridos, ele viu, Geazi viu, né? E esta é a nossa oração, Senhor, nesse início de semana. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver, né, que maior é o seu exército que está ao nosso favor, que está conosco, do que o que está contra nós, né? Assim, Deus nunca prometeu que não haveria batalhas. Nós estamos numa batalha, tendo consciência disso ou não. É uma guerra essa vida aqui, né? Assim, mas Ele prometeu estar conosco, amém? E tudo que nós precisamos é confiar no seu plano, é acreditar nele. Foi isso que essa geração, né, se recusou a fazer, e por isso, como disse o autor aos Hebreus, eles não tiveram acesso a esta bênção, que é o que acontece na terra da obediência. Eles não entraram ali, toda aquela geração foi reprovada e rejeitada, né? Assim, longe de nós tal coisas. Então, você imagina o que é ter Deus pelejando por nós, respondendo por nós, dando ordens ao nosso respeito. Essa, inclusive, é uma das bênçãos do Salmo 91, que está condicionada àquele que faz de Deus, né? Assim, aquele que descansa. André ainda está por aí? Ó o sábado aí, né, Jair? Aquele que descansa à sombra, né, assim, do Todo-Poderoso, né, do Altíssimo. Então, ó, consumirás todos os povos que te der o Senhor, teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles. São os valores inegociáveis, viu? Ah, não vou fazer aqui uma exceção, é só uma mentirinha, não é só, né, colocar em julgo desigual. E existem vários pactos, né, assim, até andar, gente, com gente briguenta, iracunda, mal-humorada, nos contamina. A Bíblia vai dizer, né, numa das cartas, a gente vai se tornar igual a elas. Até o vocabulário a gente aprende. A gente é assim que Deus nos fez. É por isso que Deus disse, se afasta. Se afasta, viu? Não tem negócio. Não. Né? Amamos todo mundo, mas sentar na nossa mesa, não é para todo mundo, não. Paulo vai dizer, teve um caso lá que ele falou, não, com esse nem vos assentais para comer, tipo, na sua mesa, não. Amém? Então, né, nós temos princípios e valores de Deus para nós que são inegociáveis. Com esses, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, disse o salmista, muito bem iluminado naquela hora. E por quê? A gente fica assistindo coisas que só nos contaminam, coisas que a gente nunca pensaria, não é assim, Jair? Não é assim, Lúcio, é forte. Coisas que a gente não pensaria se vivesse 1000 anos. E a gente fica ali, gente, assistindo aquele trem, só contaminando a nossa alma, sabe? Aquele
que habitará nessa terra aqui, no Monte Santo do Senhor, que verá a Deus, é aquele que tem um coração puro, que tem as mãos limpas. E a gente fica se contaminando com essas coisas, há coisas que são diabólicas, que são gatilhos, sabe assim, para o que é mal, que o diabo quer colocar aqui, ó, em nosso interior. Tá aí, muita gente com como fala, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, gatilhos, né? E não sabe onde, como começou. Não é assim, Lúcio? Não é verdade, Fabi? Não é isso, Cláudia? Pronto, então por isso, não colocarei, diz, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, não, sabe? Não. As meninas nem tanto, né, meninos? Diga isso por causa do meu marido, ele gosta de assistir uns trem assim, que eu digo, não. Ele fica ali segurando, né? Não. É inegociável. É inegociável. Porque uma vez que entra, aqui tá, aquele, as janelas da nossa alma, né, assim, todos os nossos sentidos. Aí você deixa entrar, acredite, vai dar ruim. Não é isso, Lúcio? Então, se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las, né? Delas não tenhas temor, não, né? O gigante, ele só ameaça, né? A batalha com o gigante é essa, viu? Em nenhum momento você vai ver Golias matando alguém, não. Ele ia ali como de costume, diz 1 Samuel capítulo 17. De costume amedrontar. E eles fugiam dele. Era assim, a batalha ali era essa. O gigante é para isso, viu? Para amedrontar, intimidar, paralisar. Mas qual foi a orientação? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. É nessa hora que nós precisamos olhar para trás e ver quantas batalhas o Senhor já nos ajudou a vencer. O Senhor abriu o mar vermelho, o que é uma água, né? Assim, das grandes provas, né, que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Não é assim? O mesmo Deus, não é assim? Leonilde, querida, né, que nos ajudou a vencer ontem, é o mesmo que há de nos ajudar a vencer hoje. Foi o que Moisés disse a Josué: olha, assim como o Senhor derrotou Seom, rei dos amorreus, e Og, que inclusive era um gigante, não foi assim que nós lemos? A cama dele era de ferro enorme. Pronto, Og é um dos gigantes que a Bíblia cita o nome. Tem outros, não é só Golias, né? Assim, as montanhas de Seir foi tomada dos gigantes. Sim, e tá lá até hoje a descendência de Esaú. As montanhas, no caso ali a região de Moabe, também foi tomada dos gigantes, né? Assim, os filhos de Anak, né? Os anaquinhos ou refaíns, toda vez que essa expressão aparece na Bíblia está se referindo aos gigantes, né? E também os de Amon, que são os dois filhos, né, de Ló, também foram tomadas, né, assim, dos gigantes, na força do Senhor e do seu poder, porque o Senhor deu a eles por possessão, por herança, né, assim. Então a terra que o Senhor tem para nós, sim, é necessário conquistá-la? Certamente, né? O maná não descia pronto, não. Ele era uma semente, era necessário moer, era necessário cozer, né, assim. Ali eles só não plantavam porque, no caso, eles eram nômades, né, e não ficavam ali para colher, né, mas necessário era cozer, né, assim. Então, necessário é conquistar, sim, né, mas nós temos o que? A garantia, a promessa e a fidelidade daquele que não mente, né, assim, que ele será conosco. Então, além, porque foi o que Moisés disse a Josué: assim como Deus foi aqui desse lado do Jordão, acredite que do outro lado o Senhor será também, né? Então, porque a gente, né, vence aqui e amanhã já tá, meu Deus, desesperado, com a mão na cabeça, né, assim. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões. Sim, o Senhor tinha maneiras curiosas, né, assim, de manifestar, de dar sinais, né, assim, do seu favor. Inclusive o seu pavor, muitas vezes, né, entre as nações. Até porque eles não eram, como diz, os mais fortes e mais numerosos. Pelo contrário,
eles eram os mais fracos, queridos, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, amém? Então, Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti, né? E esta é a vantagem de ter Deus do nosso lado. Quantas vezes, né? Nós nem temos consciência que o Senhor pelejou por nós, né? Que o Senhor assustou, viu, queridos? Não é nós que, como muitos estão aí apavorados, né? Afugentados. O que é a síndrome do pânico? Nada mais é do que isso, né? É alguém sendo intimidado, né? Assim, o suicídio também, né? Por um desses gigantes, né? Assim, a tal ponto perturbado, ali oprimido, né, assim, por esses gigantes. Então não te espantes diante dele. Segue o capítulo 7 dizendo: porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível, como diz Jesus, né? Não temam, não tema aquele, né, assim, que pode fazer perecer a sua alma, né, assim, se referindo lá, né, ao juízo final. Mas ao homem, não tema não, viu? O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco. Olha, querida, aqui está. Olha só, aqui está o que eu estava dizendo. Eu leio com vocês, viu, querido? Já passei por aqui antes na leitura da Bíblia, mas desta vez eu estou lendo com você, ao mesmo tempo que você. Amém? Eu comecei no mundo ideal de Eliane, pensando, eu queria ler antes, né? Orar antes. Eu tô sempre orando, desesperadamente, mas eu digo assim, mas é tão bom ler com você e pra você, né? Então, o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco, né? O que a gente estava lembrando há pouco, de diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Olha o cuidado de Deus, querido. Deus nos conhece no nível, sabe, assim, de uma tal maneira, sabe? Mas o Senhor teu Deus as entregará e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Deus sabe como pelejar por nós, querido, né? Deus cria situações, né, assim, Deus sabe como fazer, melhor do que eu. Por que a gente, né, insiste em pensar que nós sabemos alguma coisa, né? Como disse Jesus, olha, entenda, eu sou a árvore, amém? O meu pai, né? E eles estão ali sempre juntos, os três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar os três. Dura toda a Escritura, né? Eles estarão presentes, né? É o Espírito Santo que está conosco aqui na Terra, né? Então, ele deixou o trono, queridos, né? Para fazer de nós a sua casa, a sua morada, né? Assim, então, não sejamos indiferentes, né? A essa garantia, a esse selo, né? Assim, essa marca, que assim como estava nos umbrais daquela porta, hoje está na minha vida e na sua. É coisa maravilhosa que nós devemos valorizar todos os dias da nossa vida, né? Assim, Cláudia, por favor, quais são os dias e horários das lives? Sim, é todo dia, Cláudia, todo dia às 7 horas, de domingo a domingo, amém? Então, Deus tem sua maneira, né, assim, de trabalhar. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus, porque o Senhor os havia rejeitado por causa das suas abominações. É por isso que o Senhor disse, não faça o que eles fazem, né, porque senão os rejeitarei também. As imagens de esculturas, veja, de seus deuses queimarás. Valor inegociável, a prata, o ouro que estão sobre elas, não cobiçarás, viu? Nem os tomarás para ti, não, para que te não enlaces neles, pois são a abominação ao Senhor teu Deus. Ou seja, é inegociável, queridos. É um lugar, né, que nós não devemos estar, temos que passar de largo, né, assim, que o sábio vê o perigo, né, assim, o desavisado vai lá e sofre o dano, né, assim, não temerás, pois coisa abominável em tua casa, para que não sejais amaldiçoado, né, semelhante a ela, de todo a detestarás. Sim, nós podemos detestar, não as pessoas, né, mas as suas atitudes, sim. As detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Viu? E assim termina
O capítulo 7. E os nossos 3 capítulos de hoje, amém? Capítulo 5, que nós começamos ainda ontem e terminamos hoje, né? Porque como hoje precisamos ir, já passa das 9, né? O capítulo 6 e o capítulo 7, queridos. Né? Esta é... Oi, Cláudia, que bênção, obrigada, é a minha primeira vez, vou participar, seja bem-vinda, Cláudia, seja bem-vinda, querida, né? A nossa viagem, né? Vamos anotar o seu nome, queridos, vamos lá, Cláudia, né? Ao nosso CEF, ao nosso livro memorial, esse registro, né? Esse memorial que estamos fazendo diante de Deus com o nome de todos aqueles, né, Li? Amém, Cláudia? De todos aqueles que, como Jesus disse, né, não se envergonham do Evangelho, né? E naquele grande dia também Jesus não se envergonhará de nós, né? Pelo contrário, Jesus disse que vai nos apresentar ao Pai, né? Assim, então, queridos, esta é a terra da obediência, né, Carminda? Carminda, eu vou estar apresentando você e a sua casa em nossa campanha, viu, Luciana? De Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, 6 da manhã, meio-dia, né, Gênesis? Nossa Gênesis. Alian. Jair, como de costume, Li, viu, Márcia? Como a Bíblia nos orienta, como fazia Daniel, né? Assim, 3 vezes ao dia, né? Ao raiar do dia, às 6 horas, né? Ao meio-dia e ao pôr do sol, às 6 da tarde. Amém? Levo comigo para o círculo de oração, onde eu sempre estou, no período da tarde, viu, Lúcio? E vou estar apresentando você e a sua casa. Edilene, Valdeci, agora eu estou em cima da hora, estou indo para a escola bíblica, né? Somos assembleanos e domingo não é domingo, até porque esse é o nosso sábado, né? Edilene, sim, Valdeci. Sem escola bíblica dominical, amém? Hoje, inclusive, vamos estar estudando sobre o batismo. Muito significativo, né, Francinalva, para nós. Oh, glória a Deus, o Senhor tem multiplicado, né, Jair? Dalva, Ângela, é com muito carinho, queridos, que tem apresentado o seu nome, a sua casa, né, Tião? Leonilde, diante do Senhor nesses 3 horários, viu, Fran? Cláudia já está, Carmen. Vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Todo dia, viu, Tina? Temos uma pérola, né, para esse colar, ou uma pedrinha, né, para essa tiara, que ali em Provérbios capítulo 3 diz que é a sabedoria. E é assim que nós somos adornados espiritualmente. Há quem, você já sonhou? Há quem está despido, né, para não dizer a outra palavra, né, no mundo espiritual, né, assim, porque não se adorna, né, não se veste. Aqui estão, né, Vitória? Eu acho que nós vamos precisar de um livro maior, Jair, Valde, Vitória, Valde, olha só, Milde e Karine, olha só. Amiga, é tu? Eu tenho uma amiga com esse nome, muito querida, viu, Karine? E Josias, você e a sua casa, sua família. E o Josias, e Janderson. Oi, Janderson. Mais alguém? Prontinho, viu? Glória a Deus, é com muita alegria, viu? Às 6 horas já apresentei e já orava por você, mesmo sendo a sua primeira vez. Assim temos orado por todos aqueles que desde o início, né? Olha só, Raniele, eu não tinha anotado, viu, Raniele com 2 N's, isso, e 2 L's, não é? Eliomar também. Amém. Oi, Eliomar, bom dia, jovem. Não é isso, Lúcia? Então, queridos,
nesse dia de hoje, né, sejamos nós encontrados nessa terra, né, que mana leite e mel, a terra da obediência, a terra onde Deus é colocado em primeiro lugar, onde Deus é honrado, respeitado, né, assim, e aqui está, certamente temos o bastante para hoje, né, essa porção, essa medida que é repartida, né, assim, esta semente para nós semearmos, né, assim, para a gente moer, cozer, e certamente é o suficiente para hoje. Amanhã estamos de volta às 7 horas, como de costume, de domingo a domingo, amém? Para recolher aqui juntos o nosso maná, né? Tenham todos um domingo já abençoado, né, assim. Lembre-se, todas as vezes que você priorizar a Deus e honrar a Deus em suas decisões, em suas escolhas, Ele honrará você também. Ele honrará a sua fé. Esse é o princípio. Amém? Seja ousado, né? Como disse o autor aos Hebreus ali no capítulo 3, né? Quando você ouvir a sua voz, né? Quando eu ouvir a sua voz, não endureça, amém? O seu coração. É Deus querendo nos abençoar, né? É Deus querendo nos arrebatar, né? Assim, de um lugar hostil, às vezes até um lugar que está nos aprisionando ali, nos escravizando, nos oprimindo, né? Assim, porque por um descuido, até mesmo como nós temos aprendido aqui, por ignorância. Por isso nós sempre pedimos perdão a Deus pelos pecados, né? Que nós cometemos por ignorância, por desconhecer a sua lei, né? Assim, que diz respeito a tudo sobre a nossa vida, né? E são essas estacas, né? Não digo que limitam, mas assim, esse território, né? Assim, que é essa terra, a terra da obediência, né? Então, que nós, né? E não só nós é a nossa casa, né? Assim, lembra que ele disse que visita, né? Assim, até a milésima geração daqueles que lhe obedecem, né? Então, as escolhas que nós fazemos hoje, né, Jair? Certamente há de se perpetuar até a milésima, imagina o que é isso? Até a milésima geração, né, da nossa descendência também assim será abençoada, porque hoje, veja como hoje é um dia em que nós podemos nos alegrar, né, assim, porque hoje nós fizemos a escolha, né, de renovar com Deus essa aliança, né, de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, sabe, e honrá-lo, querido, sabe, dizer, então Deus, né, o que eu posso fazer aqui, né? E muitas vezes, querido, porque Deus é fiel em cumprir a sua parte, Deus já tem dito, né? Só experimente obedecer, amém? Vamos lá, Lúcio? Vamos lá, então, para a escola bíblica, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E amanhã estamos de volta, em nome de Jesus, para recolher o nosso maná. É certo que o Senhor tem e se renova, né, a cada manhã uma porção, né, repartida na medida para o que nós vamos precisar amanhã. Por hoje nós já temos. Amém? Não esqueça de moer. Não deixa no cantinho não, tá bom? Vá moer, vá cozer, vá semear, né? Eclesiastes ali diz, capítulo 11, né, Fabi? Que quem olha para o tempo, assim, sabe? Se vai chover, se não vai chover, nunca planta. Amém? Então, né? Longe de nós o tal do perfeccionismo, né? Que só nos paralisa. Semeie. Amém? Semeie. Esse dia não vai se repetir. Ele é único, é singular. Deus por aqui já passou, não é? Já disponibilizou todo o necessário, o bastante, o suficiente, especialmente personalizado para você. Não importa como aquelas famílias, se a família era grande ou pequena, se a sua necessidade é grande ou pequena, é sob medida e Ele é fiel. Tudo que você precisa fazer é receber, é recolher. Amém? E aplicar, né? É moer, cozer e aplicar a sua vida. E é certo que você será encontrado nessa terra que mana leite e mel, onde as mãos do Senhor estão estendidas, seus olhos repousam e seus ouvidos estão atentos. Amém? Amém. Amém, Lúcio. Oh, Lúcio.
Amém, Lúcia. Então amanhã estamos de volta às 7 horas, tá certo? Vou me empenhar, me esforçar para estar aqui pontualmente, tá bom? Para que quando a gente chegar a esse horário, a gente já esteja produzindo, né? Assim, eu digo assim, né? Já esteja dando seguimento à nossa rotina, né? Com a bênção do Senhor e com a sua direção, o seu poder, a sua autoridade. Porque é aqui que eles... Ai, meu Deus, vocês estão vendo minha Bíblia despedaçando, bem velhinha. O revestimento, viu? A força, a graça, essa capacidade que nós precisamos, né? Que nós carecemos. Esse pão, né? Para a nossa alma faminta, né? Assim... E que não dá, queridos, isso não dá. Para comer hoje ser suficiente para amanhã, é necessário que seja, lembra quantas vezes nós lemos? Contínuo, dia após dia, todos os dias. Foi assim que o Senhor ensinou, a exemplo do tabernáculo, né, que nós lemos minuciosamente, inclusive como funcionava, apontando para o que hoje é a nossa realidade, né, espiritual. Ali de uma maneira simbólica, didática, nos ensinando como aplicar. Nem assim, Jair, todos os dias, às 7 horas, né? Pedacinho da Bíblia, sim, esse é meu nome, né, Jair? Eliane. Amém, queridos? Então, até amanhã. Se você ainda não segue, vamos seguir o pedacinho da Bíblia, compartilhar, curtir. Tem sempre um pedacinho, uma pérola, né? Especialmente para o seu coração, para o bom depósito, o bom tesouro do seu coração, numa versão que talvez você não conheça. Amém? A gente tem o cuidado de procurar sempre uma expressão que seja mais clara, né, assim, não aumentando nem diminuindo, né, assim, a versão que é fiel ao original, tá certo? Então, até amanhã. A paz do Senhor, graça e paz. Bom domingo, bom descanso. Amém? A paz do Senhor. Lembre-se, a boa mão do Senhor está estendida sobre você e seus ouvidos atentos à sua voz.